Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Hoje vamos dar continuidade um pouco da aula passada. Vamos reforçar o que é interferência construtiva e destrutiva, o que é reverberação e um conceito novo que é sobre batimentos. E também falar um pouco sobre som. Tem dois tipos de som. Quando você compra um som, ele pode ser mono ou estéreo. Quando as caixas de som é mono, quer dizer que as duas caixas de som vai produzir o mesmo tipo de som, um som idêntico. Quando o som é estéreo, quer dizer que cada caixa vai ter um tipo diferente de som. Essa é a diferença. E, lembrando, o que vem a ser a reverberação? A reverberação é quase um eco. Qual é a diferença? É o tempo. Quando o som ele bate, é refletido e volta ao ouvido, se esse voltar demorar mais de 0,1 segundo, a gente tem um eco. A gente tem a percepção do som original e do som que voltou. Porém, todavia e entretanto, se o som bater e voltar em menos de 0,1 segundo, nós não vamos conseguir distinguir o som original do som refletido. E isso vai causar no som um prolongamento do som, uma sensação de prolongamento. E isso a gente dá o nome de reverberação, certo? E lembrando sobre interferência, temos dois tipos: interferência construtiva e interferência destrutiva. Quando que vai acontecer um e quando que vai acontecer outro? Como na aula passada, vamos revisar esse conceito. Vamos supor que eu tenho numa corda dois pulsos se propagando na mesma amplitude, na mesma fase, ou seja, para cima e para cima. Quando eles se encontrarem, eu vou somar. Então, a amplitude do pulso vai ser somada, vai ser amplificada. Então isso é uma interferência construtiva. Depois que se encontrarem, os dois pulsos vão continuar se propagando como se nada tivesse ocorrido, como se nada tivesse acontecido. E para ter interferência destrutiva, necessariamente tem que ter fase diferente, tem que estar em oposição de fase. Então quando um pulso é gerado com uma amplitude para cima, o outro pulso é gerado com uma amplitude para baixo. Então nesse caso a gente fala que eles estão em oposição de fase. No momento que eles se encontrarem, a amplitude vai ser subtraída, vai ser uma amplitude menos a outra. E depois que esses dois pulsos se encontrarem, esses dois pulsos originais vão ressurgir como se nada tivesse ocorrido, ok? E o que é importante saber, se for um som e os dois pulsos tiverem a mesma amplitude no momento do encontro, isso vai ser zerado, vai ser zero, não vai ter som. Então som com som vai dar uma interferência destrutiva, causando o silêncio. E por causa da interferência de um som no outro, a gente também tem um fenômeno de batimento. O que vem a ser o fenômeno de batimento? É quando eu tenho duas ondas sonoras com frequências próximas. Quando eu tenho duas ondas sonoras com frequências próximas, ora a interferência vai ser construtiva e ora a interferência vai ser destrutiva, causando uma magnificação na intensidade do som e depois um anulamento no som. O som vai ficar subindo, indo para o máximo e zerando, indo para o máximo e zerando. O som não vai ficar constante, o volume do som não vai ficar constante. Isso a gente pode observar tem alguns sites, que eu vou colocar até o link aqui nessa aula. Tem alguns sites que você pode colocar determinadas frequências. E eu peço para você abrir duas janelas. E vamos colocar duas frequências próximas uma da outra. Num, eu vou colocar a frequência de 440 Hz. E na outra aba, eu vou colocar uma frequência de 444 Hz. Repare que a diferença de um som do outro é de apenas 4 Hz. Então repare aí, eu vou colocar o som. Repare o som de 444 Hz. Meio irritante, mas repare que o som é constante. O que eu vou fazer agora? Vou deixar esse som de 444 Hz ligado e ligar outro som junto, mas agora de 440 Hz. Então vai ficar um de 444 Hz simultaneamente com um som de 440 Hz. Então um vai interferir no outro. De que forma? Ora de forma construtiva e ora de forma destrutiva. Então causando um fenômeno de batimento. Você vai perceber que o som vai ficar wom, 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 wom. Repare aí. 444 Hz. ligando de 440.
o som voltou a ser constante. Vou ligar de novo o som de 440 Hz, voltando o batimento. Tá ok, né? Já deu para perceber. Então depois eu aconselho você a colocar essas duas abas na sua internet e brincar com as frequências e ver o batimento que ocorre, quando você aumenta a frequência e diminui a frequência. Com base nisso, agora a gente pode responder a questão que caiu no Enem, questão 120 do ano 2018. Nos manuais de instalação de equipamento de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo, mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Então repare a figura. No primeiro caso, o som ligado de maneira correta. Ok? Positivo com positivo, negativo com negativo. E no segundo a gente tem uma inversão de polaridade. A caixa E está ligada corretamente e a caixa D está ligada de maneira errada. Ok? O positivo com negativo e o negativo com positivo. Qual é a pergunta? O que acontece com os alto-falantes E e D, se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Então reparei, o que você tem que saber quando a gente liga errado é que vai ocorrer uma inversão de movimento. Enquanto a caixa E está mandando o pulso para frente, a caixa D está mandando o pulso para trás. Eles vão criar som em oposição de fase. É isso que vai ocorrer. Então, a diferença é que os sons vão estar em oposição de fase, certo? Se fosse um carrinho, só fazendo uma analogia, e eu invertesse a polaridade das pilhas, de vez o carrinho andar para frente, ele ia andar para trás. Ia ser inverso o movimento. Então é isso que vai acontecer. Eu ligando invertido, então o som só vai funcionar de maneira inversa. De vez ele está empurrando o ar para frente, ele vai empurrar o ar para trás. Vai inverter o movimento. E repare que nunca, nesse caso de som, eu vou mudar a frequência. Ok? A frequência não vai ser mudada. Apenas a fase da onda, do som gerado. Então, alternativa A. O alto-falante funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Nada a ver. A caixa D vai emitir som. Letra B. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno de batimento. Errado. A frequência tanto da caixa E e da D vai ser a mesma, a frequência não vai ser mudada. Então não tem como eu causar o fenômeno de batimento. Letra C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes do alto-falante D, provocando o fenômeno conhecido como ruído. Errado, porque a frequência vai ser idêntica, só apenas as fases serão diferentes. Letra D de dado. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo em relação às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de reverberação. Isso está errado, isso não vai ocorrer. O som vai ser produzido simultaneamente. E letra E. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. E isso que está correto. É essa a alternativa correta, letra E. Mas reparem, por que ele especificou nos pontos equidistantes dos alto-falantes? Porque a interferência destrutiva, nesse caso, ela vai ocorrer em pontos iguais da caixa de som. De uma caixa de som à outra, se a distância for a mesma, ou seja, eu tenho perfeitamente uma oposição de fase uma em cima da outra. Então aqui eu vou ter uma interferência destrutiva. Então por isso que tem que ser pontos equidistantes. Se forem, eu posso afirmar que lá tem uma interferência destrutiva.
Por quê? Estão em oposição de fase. Se as duas caixas estivessem ligadas corretamente, em distâncias equidistantes, eu teria uma interferência construtiva. Correto? Então, alternativa correta, letra E. Então, o que é importante você memorizar? Então, o Enem gosta muito desses conceitos. Conceito de interferência destrutiva, fenômeno de reverberação e de eco e o fenômeno de batimento. O bom é que você tem que entender apenas a teoria. Então, estude o exercício anterior e esse exercício. Estude a teoria e decore, memorize, ok? O exercício foi esse e vejo na próxima aula. Tchau!